Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Previdenciário. Hoje nós vamos tratar sobre o acidente do trabalho. Falaremos um pouco sobre a importância do assunto, fatores, estatísticas, o princípio da responsabilidade socialmente necessária. Bom, será que é possível ao homem conviver com uma realidade mais humanizadora e de mais respeito à saúde e segurança do trabalho? Podemos começar esta aula afirmando que sim. Então, saber que um outro mundo é possível é também saber que uma outra saúde e segurança do trabalho é perfeitamente possível. Nosso desafio atual é romper com a naturalização do acidente de trabalho e evitar que um trabalhador morto seja apenas um número, isto é, seja apenas, como diz a música, um pacote flácido morto na contramão, atrapalhando o trânsito, né? Conforme a música Construção de Chico Buarque. Bom, os germes das relações sociais acidentogênicas são bem conhecidos. Nós temos dizer, primeiro, a avareza, né? Que reproduz uma análise na qual o fator econômico sobrepuja o humano, né? A abordagem individualista, que retrata a questão social como uma mera discussão sobre a autonomia da vontade dos sujeitos contratantes da relação de trabalho. Mas há também outros fatores, o preconceito, né? Que perversamente liga a condição operária à negligência e à culpabilização da vítima. Não basta dizer quem é culpado. É importante destacar também a ignorância que vem reproduzindo o despreparo de uma sociedade que não enfrenta devidamente a questão acidentária. Uma sociedade que trata de invisibilizar esse fenômeno, de invisibilizar a questão do acidente num marco de indiferença das autoridades e da sociedade. Por isso que é importante que a abordagem do acidente de trabalho seja feita por meios interdisciplinares, com a interseção de vários saberes, da medicina, da psicologia, da ergonomia, da sociologia, e aí esses saberes possibilitam ao homem a interpenetração das diversas racionalidades que se debruçam sobre o fenômeno do acidente de trabalho. Por isso que é importante também se catalogar criticamente esse conjunto de percepções e assumir aí a coordenação de um espaço reflexivo capaz de viabilizar respostas para superar principalmente o que eu considero dois desafios simultaneamente, né? Primeiro é construir um modelo teórico que se debruce sobre a complexa questão do acidente de trabalho por meio da construção de análises que transcendam o restrito espaço do debate tecnicista e também que haja aí um modelo como um elemento de suporte para o convencimento e engajamento político da sociedade no combate ao acidente de trabalho, né? Bom, acidente de trabalho é ruim para todo mundo, não apenas para os trabalhadores, mas ruim para o país, ruim para a Previdência e ruim para as empresas, que têm custos diretos, né? Que custos são esses? A instabilidade para a empresa em razão da perda de produtividade causada pelo absenteísmo do empregado, a perda de salário dos trabalhadores e os custos de reconversão de trabalhadores, os custos de primeiros socorros, de assistência médica, de reabilitação, as despesas de seguro e possivelmente de prêmios de seguro mais elevados no futuro, né? As despesas de indenização, eventuais multas ou processos judiciais em consequência do acidente e também o gasto com substituição ou reparação dos equipamentos danificados no acidente, né? Sem falar que além desses custos diretos existem também custos indiretos. Por exemplo, o tempo despendido em inquéritos, em sindicâncias, em processos judiciais, em fiscalizações, né? Tudo isso afeta a empresa, né? Como vai afetar também o tempo que ela vai levar
para reconverter ou para treinar e qualificar um substituto para aquele trabalhador acidentado. Além do que, o trabalhador acidentado ele tem menor empregabilidade, né, devido à própria lesão. Sem falar nos custos humanos que são os mais trágicos, perda da qualidade de vida, do bem-estar geral, a desmotivação que o trabalhador acidentado tem, o absenteísmo, né? Mas isso também afeta a empresa. A empresa que tem muitos acidentes, ela tem uma má reputação com seus clientes, na sua relação com o público. A empresa que provoca danos ambientais, por exemplo, acidentes do trabalho, com acidentes químicos, ela vai ter uma imagem comprometida no mercado. Bom, são os fatores, se nós pudéssemos falar dos fatores que ocorrem para o acidente de trabalho, né? Bom, o acidente de trabalho não é consequência apenas de um fator. Nós poderíamos dizer que é uma multifatorialidade, é reflexo de um acúmulo aí de fatores que tornam o ambiente que eu chamo acidentogênico. Acidentogênico é o ambiente acidentável. Então, na maioria das situações, o acidente, antes dele ocorrer propriamente dele, se torna uma possibilidade iminente e próxima, né? Antes dele se tornar uma realidade trágica e às vezes irreversível, ele se torna uma possibilidade. Então, dentre as causas multifatoriais do acidente de trabalho, nós podemos destacar principalmente, primeiro, a ausência ou insuficiência de programas de prevenção, né? Então, é muito importante que tenha esses programas. A externalização e amplificação do risco hiperdimensionada pelo processo de terceirização. Terceirização é sinônimo, hoje, no Brasil, a terceirização predatória é sinônimo de redução de custos, mas é sinônimo também de altíssima possibilidade de acidentes do trabalho, né? Mas há outros fatores que não se pode desprezar. A alimentação irregular do trabalhador, a desnutrição, a obesidade, a falta de qualificação, de instrução do próprio trabalhador, o alijamento do trabalhador do planejamento do processo produtivo, a ausência ou o uso inadequado dos equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, a falta de exames periódicos para saber como anda a saúde do trabalhador, né, se ele está apto a exercer aquela função, né, a falta de orientação quanto à utilização de novas tecnologias, de novos produtos que são inseridos no ambiente de trabalho sem uma adaptação, as limitações psicofisiológicas do trabalhador considerado individualmente, a ausência ou insuficiência de uma fiscalização em relação ao meio ambiente de trabalho feito pela própria empresa, não estou falando nem da fiscalização externa, a falta de programas como o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do Trabalho, ou o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a atuação insuficiente da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a falta de manutenção de equipamentos, a iluminação insatisfatória, um trabalho sem conforto térmico, sem ventilação, tudo isso contribui para o estresse ocupacional e contribui, portanto, para o acidente de trabalho. Então, isso sem falar na necessidade de se educar o trabalhador para evitar, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, né? Conscientizar o trabalhador para evitar brincadeiras perniciosas no ambiente de trabalho, manuseio inadequado de objetos pesados, objetos cortantes. Bom, o problema do acidente de trabalho está bem evidenciado nas estatísticas, né? A OIT ela vem demonstrando que em 2005 morreram 2,2 milhões de trabalhadores, ou seja, já um aumento aí em relação a 2004. E a OIT ela fala que em 2008 morreram 2,34 milhões de trabalhadores. Essa estimativa mundial de acidentes ocupacionais, ela revela que os números são piores do que qualquer guerra da atualidade. Nenhuma guerra mata tanto quanto o trabalho. 2,34 milhões por ano dá 6.300 mortes por dia. 9 trabalhadores morrem no mundo a cada 2 minutos. Né? Outro dado importante é que 317 milhões de trabalhadores são afetados por lesões corporais
que resultam em, no mínimo, 4 dias de afastamento do trabalho. Então, esses custos de acidentes no mundo importam em aproximadamente 4% do produto interno bruto mundial. E o Brasil, como é que se coloca? O Brasil hoje é o 3º país no ranking mundial em acidentes com morte, é o 15º em acidentes em números gerais, né? Então, para tornar mais explícita a compreensão desse debate sobre o acidente de trabalho, nós podemos ver que no Brasil nós somos campeões de acidentes na década de 70. Em 2016 nós tivemos 580 mil acidentes de trabalho e aproximadamente 2.300 mortes. Para combater esse acidente é preciso uma postura no comportamento, é preciso uma adoção, por exemplo, compatível com o princípio da responsabilidade socialmente necessária. O que consiste esse princípio da responsabilidade socialmente necessária? Consiste na síntese ética-política de uma relação dialógica, de cuidado profundo entre os homens e também de cuidado dos homens em relação à natureza. Então, na base desse princípio que eu desenvolvo no meu livro, ele está a necessidade de conceber a dupla relação, tanto a dos homens entre si, quanto a dos homens com a natureza. Mas também conceber uma radicalidade de uma solidariedade emancipadora, conceber o aprofundamento do elo eco-integrado entre cultura e natureza, ciência e humanidade, que são condicionalidades histórico-políticas e contingências objetivas do ecossistema. Mas é preciso também conceber a interdependência entre as partes e a totalidade, que implica uma recuperação do conceito amalgamado do homem e da humanidade, que são duas referências que resgatam o desafio aí, que eu chamo de desafio antropolítico da reprodução civilizatória, a partir de um parâmetro solidário de concepção de um direito emancipador. Então, com esse direito nós vamos ter um salto qualitativo da humanidade, ou seja, uma nova socialidade de respeito e de cuidado ao outro. Então, trabalhador e sociedade devem ser estimulados, portanto, a uma consciência crítica, ou seja, até que ponto as relações sociais elas devem servir para a afirmação ou negação da sua humanidade. Por isso que é importante refletir sobre as práticas, sobre os valores, de modo a potencializar a capacidade de transformação concreta. Uma prática político-pedagógica de construção de, eu diria, de alternativas de convivialidade positiva. Bom, ainda sobre esse princípio, é importante se perceber que a solidariedade é a sua essência. A essência do princípio da responsabilidade socialmente necessária é a solidariedade. Por exemplo, nós podemos dizer que sequelas sobre o indivíduo representam uma ofensa à totalidade do ser social e levam a uma postura política de que os homens em sociedade não devem ser considerados como átomos, ou seja, como mônadas, como elementos isolados, né? É preciso se perceber que há um intercâmbio entre os homens entre si e há um intercâmbio entre os homens e a natureza. E na esfera da aplicação desse princípio da responsabilidade socialmente necessária, é preciso mais do que uma mera técnica, um elemento discursivo de proteção ao indivíduo. É preciso, acima de tudo, que as pessoas assumam uma condição histórica necessária para se frear o processo de autodestruição humana. E essa condição metabólica, ela envolve essa dupla relação universal, que eu diria até uma relação antropoética, uma relação entre os homens e a relação dos homens com a natureza. Então, um dos desdobramentos da aplicação do princípio da responsabilidade socialmente necessária é a obrigação de reparação nos casos em que o indivíduo é afetado em sua co-integridade física e moral. O componente econômico da reparação, ele é imprescindível, mas não é suficiente. Ele vai atuar no processo de sensibilização da sociedade para a construção de um paradigma de desenvolvimento do ser social. Mas, acima de tudo,
é preciso se perceber que uma ofensa ao indivíduo, segundo esse princípio, é não apenas uma ofensa isolada a uma pessoa, mas uma ofensa à própria humanidade, né? É uma ofensa aí a uma instância psíquica e biológica interconectada às condicionalidades socioambientais. Por isso que é preciso se abstrair da individualidade dessas relações sociometabólicas para se perceber que o acidente ele não apenas atinge o indivíduo, mas ele atinge o seu meio, a sua humanidade, e ele atinge a ruína do próprio planeta em que convivemos. Bom, isso significa que somente se explicita o indivíduo na coexistência social. O indivíduo, embora sendo ser de vontade, ser de responsabilidade, ser de liberdade, mas ele não vive só. Por isso que o acidente não o afeta como apenas indivíduo, afeta também como ser social, afeta como alguém que está na humanidade e que está numa sociedade, e que vai ter o seu ser genérico atingido com o acidente do trabalho. Bom, então há necessidade aí de se assumir uma responsabilidade civilizacional ou socialmente necessária. É essa, portanto, a lógica da responsabilidade socialmente necessária que pregamos. E aí não é uma lógica biologista que vai explicar a necessidade da solidariedade entre os homens a partir de um viés determinista ou darwinista. Mas o fato de a natureza apresentar antropologicamente que os seus seres só se reproduzem, só se perpetuam graças a um mínimo de solidariedade, não torna esta sociedade uma mera decorrência de algo natural. A solidariedade é, sobretudo, uma possibilidade histórica, antropológica. Então, ou seja, os homens não nascem com essa condição inata, eles precisam desenvolver, além dessa condição biológica, a sua condição de humanização, que é a condição histórica, para, a partir dos valores de altruísmo, superando o egoísmo, levar a uma convivência solidária e, com isso, assumir a sua condição de humanização. Então, o princípio da responsabilidade socialmente necessária, ele tem em vista que não há como se combater o acidente de trabalho a partir de uma perspectiva individualista. É paliativa a solidariedade que não contribui para evitar a reprodução social consistente na deterioração das condições da vida e na degradação da saúde do trabalhador. Isso cuida-se de o que nós podemos chamar de solidariedade véu, porque ela serve aí para todos e não individualmente para um trabalhador. Então, o desafio urgente, por hora, há de ser duplo. Primeiro, superar aquelas formas paliativas de solidariedade individualista que apenas reproduzem a injustiça social. Esse princípio ele está previsto no artigo 225 da Constituição e ele autoriza a aplicação daquela máxima in dubio pro salute, isto é, na dúvida quanto à ofensividade de uma técnica, de um método, de uma substância, urge optar-se pela saúde. Consiga-se que a precaução ela envolve a intervenção no momento atual, não numa perspectiva futura. Dito de outra forma, a atividade, o método ou substância nocivos não podem ser autorizados a priori. Pelo contrário, estes devem ser proibidos até que sejam afastadas as dúvidas quanto à controlabilidade e aos efeitos de suas consequências. Então, a precaução e a previsibilidade quanto aos efeitos aí são sinônimos e podem ser aplicados no contexto da
do princípio da responsabilidade socialmente necessária. Então, em nome da precaução, quaisquer relatórios, estudos, quaisquer investigações de impacto devem ser colocados continuamente à prova das inovações científicas e também dos saberes que emergem da realidade dos próprios trabalhadores. Antes, como se diz, prefira-se o medo com cautela do que o medo com imprudência, né? Impõe-se, portanto, a cautelar-se contra esse saber arrogante que, a despeito do dizer-se científico, ele se fundamenta na ousadia irresponsável ou mesmo na pretensão de autossuficiência caracterizado pelo enrijecimento intelectual. Então, o saber sobre as condições ambientais devem ser postos à prova no campo concreto, ou seja, devem ser cotejados, analisados, comparados com as situações e os saberes dos profissionais que atuam na área, que estão diretamente submetidos às vicissitudes do real. Portanto, a cautela deve ser a máxima para se proibir a ausência de saber ou mesmo o saber arrogante, descomprometido com o interesse social. Daí a razão para se impedir, suspender ou limitar a atividade humana sempre que inexistirem suficientes conhecimentos técnicos e científicos sobre a extensão, sobre a natureza e a reversibilidade dos riscos contidos em determinado meio ambiente do trabalho. Bom, é importante destacar também que o princípio ele envolve uma solidariedade crítico-emancipadora, né? Na base desse princípio, ou seja, está a solidariedade que consiste aí num complexo de ações em que os atores, por óbvio, de modo reflexivo, vão aprofundar simultaneamente tanto a praxe do cuidado, o combate às desigualdades e uma política de construção de uma sociedade emancipada. Então, quando eu falo de solidariedade crítico-reflexiva, solidariedade, por vezes, é um termo ambíguo, pode se expressar, como se diz, numa palavra mistério ou vagão, um termo aberto a diferentes portas. Tende aí a designar, portanto, uma visão simplificada de um conteúdo aparentemente emanente de alta carga autoexplicativa. Bom, solidariedade expressa, por vezes, um subjetivismo ingênuo e até uma empatia maniqueísta, né, que pode se traduzir aí no Arapuca, mas não é essa dessa solidariedade que eu estou falando. Eu estou falando de uma solidariedade em que há uma responsabilidade para além dos indivíduos com a natureza, né? Então, quando eu falo da solidariedade crítico-reflexiva, eu estou falando da expressão de um sentimento sublime de cooperação e doação ao outro, de despojamento das coisas do mundo e de acolhimento à prevalência do ser, né? Então, é nesse sentido que há a compreensão do fenômeno solidarista, né, de livrar-se de uma falsa concepção, né, de solidariedade meramente individualista. Bom, nessa situação de falsa solidariedade, o mais comum é o consentimento do beneficiário, entre aspas, que não raro tende a reproduzir a relação que o subjuga, que o oprime, né, introjetando, como dizia o professor Paulo Freire, o seu hospedeiro que o controla e que impede o oprimido de fazer a sua própria história. Essa solidariedade pervertida, ela tem sido retratada pelas sociedades mais desiguais, como a história da dominação, né? Bom, a experiência histórica ela tem revelado que a ruptura com o modelo de solidariedade pervertida se dá apenas quando as pessoas se implicam na prática pedagógica da conscientização, né? Então, somente na medida em que as pessoas elas se revelam ou elas identificam como hospedeiros do opressor, é que elas podem aí partir para a luta de uma pedagogia libertadora. Bom, outro ponto importante do
tema do acidente de trabalho é a legislação acidentária do trabalho, né? A Lei Brasileira de Acidente de Trabalho. O artigo 6º da Constituição considera o direito à saúde como um direito social. O artigo 7º, inciso 22, diz que todo trabalhador tem direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. Mas o artigo 196, ele diz que a saúde é um bem de todos, é um bem universal e que vai ser mediado por políticas públicas para a redução dos riscos da doença. Embora na OMS saúde seja muito mais do que isso, saúde seja bem-estar. O artigo 225 da Constituição diz também que todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, a lei de acidente é a lei 8.213, né? Então, a chamada lei de benefícios. E ela se coloca para a gente aí diante de uma realidade multifacetada, né? A sociedade atual é encorajada a acreditar que está mergulhada na era dos riscos e que esses riscos são irreversíveis, né? Nós já falamos aqui do princípio da responsabilidade socialmente necessária para mostrar que esses riscos são previsíveis e podem ser evitáveis, né? Ou seja, e aí a gente romper, dizer que tudo é fruto da fatalidade ou tudo é algo imprevisto, fatal e imprevisível. Bom, em relação ao acidente do trabalho, quais são os elementos, qual o seu conceito, quais as suas características? A primeira lei acidentária que surge no Brasil, ela é de 1919, né? Que fala do acidente como uma causa súbita, violenta ou externa e exclui as doenças profissionais, né, da sua base. Mas o conceito de acidente do trabalho, ele pode ser visto numa perspectiva da responsabilidade socialmente necessária como todo dano à saúde que pode ter sido provocado ou agravado em função do exercício das atividades laborais por conta de outro, acarretando aí a cessação parcial ou total da capacidade laborativa da vida. Essa conceituação, ora formulada, ela não decorre de uma dedução, vamos dizer, de uma dedução direta da descrição de acidente que está sendo ofertada pelo artigo 19 da Lei 8.213. O que é que diz o artigo 19? Diz que o acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos lá no artigo 11, ou seja, pelo exercício do trabalho do segurado especial ou do empregado que provoca lesão corporal, perturbação funcional que venha a causar a morte, a perda ou a redução, seja permanente ou temporária, da capacidade laborativa, né? Então, esse conceito do artigo 19 eu considero que é um conceito incompleto, ele desafia uma interpretação sistemática da própria lei de benefícios, né? Porque ele está muito baseado no senso comum, ou seja, o acidente visto como um momento de azar, como uma causalidade, né? Diferentemente de um conceito mais reflexivo, em que o acidente é um desdobramento probabilístico de uma relação socioeconômica que vai envolver aí uma relação de coação no processo de apropriação do trabalho. O trabalhador está submetido à coação. Ele tem uma necessidade, então ele é atraído para o risco por esta necessidade. E nisso consiste a coação econômica. O acidente ele pode ser de dois tipos, o típico ou o atípico. O típico é aquele decorrente de um macrotrauma, de uma lesão, é um corte, é uma perturbação funcional, é baseado numa causa única, numa causa externa, né? É decorrente de um ato instantâneo, de um acontecimento brusco, repentino, de um corte, de uma queda. Então, além desse acidente típico, existe também o acidente atípico, que é aquele que se manifesta por meio das doenças ocupacionais ou que ocorre no percurso
do local de residência para o de trabalho, ou vice-versa, quando o trabalhador ele está no trajeto, considerando aí a distância e o tempo do deslocamento compatíveis com o percurso do referido trajeto. Bem, existe ainda uma denominação de acidentes de qualquer natureza ou causa, que está lá no artigo 86 da Lei de Benefícios, que não é acidente do trabalho, né? Então, o acidente é aquele de origem traumática que acarreta uma lesão corporal ou uma perturbação funcional, né? E aí ele pode tanto causar a morte como pode causar a mera redução ou cessação da capacidade laborativa do trabalhador. Bom, é importante se perceber que o acidente por qualquer natureza ou causa não guarda correlação com a atividade laboral. Embora o acidentado ele faça jus, independentemente de carência, a um benefício, pode ser o auxílio-doença, o auxílio-acidente, a aposentadoria por invalidez, mas não tem vinculação com o fator ocupacional, né? O certo é que o legislador aí, ele tentou proteger o segurado tanto em relação ao acidente típico quanto em relação ao acidente atípico. No caso do acidente típico, há uma relação direta com o fator ocupacional. Mas aí você me pergunta, quais são os elementos, professor, que caracterizam o acidente de trabalho, né? Bom, o acidente de trabalho ele é caracterizado a partir da avaliação a cargo da perícia médica do INSS. É um laudo médico pericial que vai estabelecer o nexo entre o trabalho e o agravo. A perícia do INSS ela não vai vincular o julgador se houver uma judicialização, né? Então, nós temos que dizer que os elementos são elementos subjetivos e objetivos. Subjetivos, ou seja, quem pode ser o sujeito do acidente? O trabalhador segurado, né? Ou seja, o empregado, o doméstico, a partir da Lei Complementar 150, de 2015, o avulso e o segurado especial, né? Bom, o segurado especial, ele tem que apresentar alguns requisitos subjetivos, né? Quais são? A condição de ser produtor, parceiro, meeiro, arrendatário, rural, pescador, né? Isso aí assemelhado, ou cônjuge, o companheiro, o filho, maior de 16 anos, que explorem individualmente ou em regime de economia familiar, né? Então, os requisitos objetivos do segurado especial vão ser o quê? Aquela residência em imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo à produção rural, a exploração individual ou em regime de economia familiar, mesmo que haja eventualmente o auxílio de terceiros, né? Além disso, que as atividades se reportem à agropecuária e que sejam realizadas em imóveis não superiores a 4 módulos fiscais, né? Portanto, que o seringueiro extrativista também vai se enquadrar aí como segurado especial se o único meio de vida sustentável dele é a sua atividade agrícola. Os sujeitos ativos, né, os responsáveis pela exploração do trabalho da vítima, esses podem ser também responsabilizados judicialmente, além de virem a responder por uma ação regressiva para a indenização da Previdência Social, né? Bom, no caso do acidente de trabalho do avulso, no polo ativo pode figurar o órgão gestor de mão de obra como o sindicato que faz a intermediação da mão de obra. No caso do segurado especial, o polo ativo da relação acidentária de trabalho poderá trazer dificuldades para a sua identificação, posto que ele geralmente tende a manter relações rarefeitas com os compradores de sua produção, podendo aí, quando muito, representarem aí uma relação de dependência econômica. Isso se for comprovado que
a manutenção do segurado especial depende daquilo que ele produz e vende exclusivamente a um determinado comprador. Bom, mas e em relação aos elementos objetivos do acidente de trabalho, né? A legislação em vigor, a Lei 8.213, evidencia que o acidente de trabalho ele se caracteriza pela existência dos seguintes elementos objetivos. O primeiro é a lesão que pressupõe o evento danoso. Depois, o nexo da lesão com a atividade laboral. Se não tiver esse nexo, não é acidente de trabalho. E, por último, a relação entre a lesão ou perturbação funcional e a cessação da capacidade laborativa. Então, nós vimos que o primeiro elemento é a lesão como pressuposto do evento danoso. A mera ocorrência de violação às regras de saúde e segurança do trabalho, a despeito de ensejar punições administrativas, não é suficiente para a configuração do acidente do trabalho, né? E o dano? O dano é o quê? É o agravo, é a dor, é a ferida, é o sofrimento que se manifesta pela lesão em suas diversas modalidades ou perturbação funcional. Então, o dano, ele geralmente ele tem um caráter complexo, um caráter pluridimensional, tanto sob o aspecto estético, seja sob o aspecto material, seja sob o aspecto cultural, subjetivo ou mesmo material. A materialidade do dano é o que? A lesão corporal ou a perturbação funcional, né? Bom, mas além do dano, exige como elemento a cessação da capacidade. O dano deve ser suficiente para gerar essa cessação parcial ou total da capacidade laborativa. E aí, quando eu estou falando da incapacidade laborativa, eu estou falando da supressão total ou parcial da competência ou da destreza de um trabalhador para realizar aquelas atividades que são exigíveis de uma pessoa normal. Então, a morte do trabalhador não resulta em mera supressão da capacidade, sendo mais correto falar-se aí em cessação da capacidade vital. Bom, é importante destacar que o manual médico, o manual de perícia médica da Previdência Social, ele estabelece, num dos seus itens, que, quanto à profissão, a incapacidade laborativa ela pode ser classificada em 3 espécies, né? Primeiro, incapacidade uniprofissional, é aquela em que o impedimento alcança apenas uma atividade específica, né? Incapacidade multiprofissional, aquela em que o impedimento abrange diversas atividades profissionais, né? E a capacidade omniprofissional, aquela que implica a impossibilidade do desempenho de toda e qualquer atividade laborativa, sendo conceito aí essencialmente teórico, salvo quando em caráter transitório. Bom, o que é cessação da capacidade? Cessação da capacidade é quando implica a privação total, parcial, do potencial laborativo do trabalhador, né? Ou seja, quando o empregado ele fica sem poder desempenhar a mesma atividade que habitualmente exercia à época do acidente. Bom, existe ainda o nexo com a atividade laboral a serviço do empregador. O que é esse nexo? O nexo é um elo, é um vínculo causal entre o evento danoso e a atividade ocupacional do empregado que está a serviço do empregador. Orlando Gomes, ele conceitua o nexo como uma relação etiológica entre dano e trabalho, isto é, o dano que se verifica pelo exercício do trabalho a serviço do empregador. Então, todo dano ocorrido no local e durante o horário de trabalho é presumidamente um acidente do trabalho, tendo em vista que ao dever geral do empregador de zelar pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, pelo meio ambiente de trabalho e, em consequência, orientar o trabalhador sobre os riscos ocupacionais e proteger, assim, a sua integridade física e a saúde deste. Então, não se exige que o acidente ocorra no local costumeiro de trabalho da vítima. Pode ocorrer em outras circunstâncias, por exemplo, quando ele estiver cumprindo a determinação do trabalhador fora do estabelecimento de trabalho. Bom,
Existe ainda, como acidente atípico, uma outra espécie que é o acidente in itinere ou acidente de itinerário, que é aquele que ocorre quando o trabalhador se desloca da porta da sua casa para a porta do estabelecimento de trabalho ou vice-versa, e quando ocorre acidente nesse percurso. Bom, para a configuração desse acidente, há necessidade de configuração de dois nexos. Um nexo cronológico, ou seja, deve haver aí um cumprimento desse trajeto no tempo razoável pelo trabalhador. Por exemplo, se naturalmente ele leva 20 minutos da sua porta para chegar ao estabelecimento, e aí ele vem sofrer um acidente 2 horas depois que ele sai da sua porta de residência, não há aí um nexo cronológico. E o nexo espacial é que deve existir um trajeto razoável a ser cumprido para o trabalhador vencer o percurso entre a sua casa e a porta do estabelecimento e vice-versa, né? Se, por exemplo, o trabalhador ele sofre um acidente num local em que não é razoável que seja contemplado no percurso da sua casa e do estabelecimento de trabalho, então não haverá aí, portanto, possibilidade de se considerar como acidente de percurso. Então, há essa necessidade de que o acidente de percurso tenha um nexo cronológico, ou seja, envolva um tempo razoável, né, no cumprimento do percurso, e que tenha também um nexo espacial, que nós vamos chamar também de nexo geográfico, que é um percurso que seja razoavelmente compreendido do trajeto de casa para o trabalho e vice-versa. Bom, mas é muito importante salientar que o legislador ele considera como acidente atípico não apenas o acidente de itinerário, mas ele considera também os acidentes de trabalho por equiparação e chamado também por causalidade indireta, né? Há determinados eventos danosos que estão ligados ao trabalho somente por força de uma relação indireta, tendo em vista que o resultado da ação não decorre do exercício do trabalho, mas sim de um outro fato, por exemplo, do fato de o trabalhador encontrar-se no local ou no horário de trabalho, e ainda o fato dele estar a serviço do empregador ou no trajeto percorrido entre o trabalho e a residência, como no caso do trabalho do acidente de itinerário. Então, independentemente da discussão quanto à culpa patronal, considera-se aí acidente de trabalho não apenas aqueles que decorrem da atividade, mas que também a ela está relacionada, notadamente se o trabalhador ele encontra-se à disposição do patrão. É por isso que se considera como acidente ocorrido no exercício do trabalho aquele que se verifica nos períodos destinados a, por exemplo, repouso para o intervalo para refeição ou descanso, né, por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho ou durante esse. Bom, além do acidente de trajeto que nós vimos aqui, o legislador resolveu, por meio do artigo 21 da Lei 8.213, a Lei de Benefícios Previdenciários, considerar como acidente de trabalho por equiparação as seguintes hipóteses. Por exemplo, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha o trabalho como causa única, mas que haja contribuído diretamente para a morte do segurado ou mesmo para a perda ou redução da sua capacidade laborativa, né? Então, se houver essa contribuição, é considerado como acidente por causalidade direta. O acidente, por exemplo, sofrido no local e no horário de trabalho em consequência, por exemplo, de um ato de agressão ou de sabotagem ou mesmo de terrorismo praticado por terceiro ou mesmo por um companheiro de trabalho. Isso aí também vai ser considerado
acidente de trabalho. Uma ofensa intencional de um terceiro, por exemplo, por motivo de uma disputa relacionada ao trabalho, um ato de imprudência, de negligência, ou de imperícia de um terceiro ou de um companheiro de trabalho, um ato, por exemplo, de uma pessoa privada de uso razão que invadiu lá o local de trabalho e cometeu uma lesão, um desabamento, inundação, um incêndio, ou mesmo os casos fortuitos, né, são considerados como acidentes por causalidade direta. Uma contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade, né, também vai se considerar aí, né, como causalidade direta. E outras situações que estão lá no artigo 21 da Lei 8.213. Então é importante se perceber que, no intuito de ampliar a proteção, no intuito de ampliar o amparo ao trabalhador, o legislador ele trata tanto do acidente típico e atípico, e dentre dos atípicos, aqueles acidentes por causalidade indireta, né? Então, ainda que ele esteja, por exemplo, numa viagem a estudo financiada pela empresa, isso aí vai se caracterizar como acidente de trabalho, independentemente da discussão sobre a culpa do empregador ou não, né? Inclusive, a intenção do legislador, primeiro, amparar os trabalhadores. Então, nesses acidentes por equiparação, por causalidade direta, não há uma vinculação causal entre o evento danoso e o exercício da atividade laboral. Razão pela qual não cabe, em tais eventos, a discussão sobre a culpa patronal. A finalidade da equiparação que é feita pelo legislador é prover, como eu falei, o amparo à vítima, assegurando a cada uma o direito aos benefícios previdenciários e, assim, por óbvio, excluindo a responsabilização do empregador à míngua de configuração de um ato ilícito. Agora, é muito importante se falar também das concausas. O que é uma concausa? É uma circunstância ou causa paralela, que pode ser de ordem laboral ou extralaboral, que, embora independente da causa principal ou concorrente, ela vai atuar em conjunto com esta para a eficácia do resultado do evento danoso. Então, urge aqui fazer uma distinção entre o nexo etiológico e o nexo causal. O que é o nexo etiológico? É a relação entre o fator de risco ocupacional, né, aqui chamado de causa principal, e o dano. O fator do risco é o agente etiológico. Por exemplo, o amianto ou o asbestos, que causam doenças como a neoplasia maligna, a asbestose, o derrame pleural, etc. Então, o nexo causal vai contemplar as causas e também as concausas, mas aquelas, né, diferentemente destas, vão precisar ter uma vinculação com a função exercida pelo empregado. Então, o acidente do trabalho, ele não ocorre somente por derivação de uma causa única ou exclusiva, né? Outras causas anteriores, concomitantes ou supervenientes ou posteriores, chamadas de concausas, ainda que não necessariamente, como eu falei, relacionadas ao trabalho, elas podem concorrer para a consecução ou agravamento do evento danoso. A concausa ela será pré-existente se a vítima, anteriormente ao fato da doença ocupacional ou do acidente, já apresentava uma ou mais circunstâncias singulares que concorreram para o resultado do evento acidentário. Essas circunstâncias singulares, elas podem ser de ordem anatômica, por exemplo, a agenesia do rim, de ordem fisiológica, por exemplo, uma gravidez, a digestão, ou patológica, por exemplo, uma diabetes. Assim, pensemos na hipótese. Um trabalhador que desde a infância é portador de escoliose dorso-lombar, né? Mas em razão de laborar levantando pesos excessivos, vem a sofrer uma lesão que o torna incapaz para o trabalho. Nessa hipótese verifica-se que uma causa, que aí a escoliose, contribuiu como fator pré-existente para o resultado do acidente. Embora essa causa principal
tem origem nas condições de trabalho a que estava submetido o trabalhador, né? Mas concorreu aí também o fato da concausa pré-existente. Concomitante é aquela concausa que se erige no momento da produção do resultado do evento acidentário. A exemplo das condições de trabalho que concorrem para a perda total, vamos pensar aí a anacusia ou parcial da audição, a hipacusia, né? E esse aqui é um exemplo de concausa concomitante. Concausa superveniente é aquela que ocorre a um trabalhador que, em face de um corte causado, por exemplo, pela falta de um equipamento de proteção individual, ele é levado, por exemplo, para submeter a uma pequena cirurgia em um hospital e, chegando lá, ele contrai uma infecção, né? Então, as condições de trabalho a que está submetido o trabalhador podem configurar a concausa, desde que elas atuem de qualquer forma para a eficácia do resultado do evento danoso. Isto é, se há nexo causal, haverá aí o acidente. O nexo vamos chamar, a questão fato que retrata o liame e que há entre a ação e o evento danoso. Assim se diz que há nexo causal porque este não teria acontecido se não fosse aquele. Ou seja, de sorte que entre o nexo causal e o fato subsiste uma relação de derivação na qual a ação constitui o motivo que pressupõe o dano. Ainda em relação à concausa, o legislador ele não considera como agravamento ou complicação de acidente de trabalho a lesão provocada por outro fato não relacionado ao trabalho e, consequentemente, não decorrente da ação ou omissão do empregador que venha a se associar ou a se sobrepor às consequências do acidente anterior. Bom, em relação ao procedimento administrativo no tocante aos acidentes de trabalho, é importante fazer algumas observações, né? Então, diante da ocorrência do acidente de trabalho, além do socorro devido à vítima, por óbvio, alguns procedimentos devem ser adotados pelo empregador e também pelo órgão previdenciário, no caso do INSS, sem prejuízo da atuação das demais instituições envolvidas no combate ao acidente. Bom, ao empregador incumbe dar assistência ao empregado, encaminhá-lo ao INSS, abonar suas faltas no trabalho, né? E para facilitar a habilitação do segurado que sofreu um acidente e que deve receber o benefício previdenciário, o empregador ele deve expedir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, né? E aí o trabalhador vai submeter a um exame pericial a cargo do INSS, onde será analisada a sua situação, né? Essa CAT, ou comunicação de acidente de trabalho, ela é muito importante, mas se ela não tiver sido feita, nem por isso a Previdência pode deixar de atender o trabalhador. Mas é um dever do empregador expedir a CAT, se houver a ausência desse documento, além de resultar num deslize ético, constitui um ilícito jurídico que pode ser interpretado aí como um obstáculo à percepção do benefício previdenciário pelo trabalhador acidentado. Então, a empresa, ou mesmo no caso do doméstico, o empregador doméstico, devem comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao dia da ocorrência do evento. E se houver morte, tem que se comunicar de imediato à autoridade competente, sob pena inclusive de multa variável aí entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição. Bom, essa multa pode ser aumentada no caso de reincidência, né, conforme prevê a lei de benefício. A comunicação só é exigível do empregador ao qual o empregado estava vinculado ao tempo do evento acidentário. Em relação ao empregado que não tem vínculo com o empregador, não se exige desse empregador, por óbvio, essa comunicação de acidente de trabalho, né? A comunicação ela tem que
comunicar o fato, inclusive também os dados da relação de trabalho. A CAT, ela deve ser entregue, portanto, como eu disse, né, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do fato diretamente ao INSS, que é o órgão que vai lançar no banco de dados o evento acidentário, inclusive para fins estatísticos e epidemiológicos. E em caso de acidente com morte, a comunicação, conforme eu disse, deve ser feita de imediato à autoridade competente, principalmente à Polícia Judiciária, que deverá apurar as circunstâncias do acidente. Né? Em caso de comunicação de acidente fatal, ou seja, quando tem morte, essa comunicação pode ser dirigida a qualquer autoridade competente para tomar iniciativa. Né? Então, podendo ser os juízes do trabalho, os juízes federais ou estaduais, os membros do Ministério Público, os procuradores do INSS, né? Desde que seja uma autoridade, e aí, a depender do local do acidente, é uma instrução normativa que admite que a comunicação seja dirigida até aos comandantes das unidades militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e também das forças auxiliares, como por exemplo o Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. Mas a Instrução Normativa 77 vai além. Se não tiver essas autoridades aí, pode ser ao prefeito, ao delegado de polícia, pode ser até ao padre da cidade. Mas não pode deixar de ser comunicado a uma autoridade. Ninguém pode dizer assim, não tinha uma autoridade no local. Bom, cabe à fiscalização trabalhista fazer a análise do acidente de trabalho em loco. Então, o Ministério do Trabalho designa, né, os seus auditores fiscais, eles vão comparecer ao local, vão realizar a fiscalização na empresa, né, identificar os potenciais elementos acidentógenos, ou seja, quais foram os elementos que contribuíram para a ocorrência do acidente, e determinar também medidas de prevenção. Né? As superintendências regionais do trabalho, elas devem planejar e executar ações fiscais visando a verificação de fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes, ou seja, que fatores podem desencadear um evento acidentário. O Ministério do Trabalho ele adotou o GAT, que é um guia de análise de acidentes de trabalho, que deve servir de inspiração para toda a atuação de todo auditor fiscal. E aí recomenda que sejam tomadas algumas providências pelo auditor quando comparecer ao local do acidente. Por exemplo, preservar o local, paralisar o trabalho, proibindo inclusive o acesso de pessoas estranhas, ou mesmo de pessoas não autorizadas, até que a equipe averigue a cena do evento, identifique, não remover, nem instalar equipamentos de proteção, né? Se for o caso, realizar simulações, né? Com outros trabalhadores para entender como ocorreu o acidente. Né? Bom, o importante é que o Ministério do Trabalho ele vem recomendando que o perito, né, por ocasião do levantamento de dados sobre o acidente de trabalho, que ele faça também a entrevista com a vítima, né, se for o caso, sempre que possível, com os trabalhadores da empresa, com os superiores hierárquicos, né, também com os cipeiros, com os médicos do trabalho, os técnicos de segurança. Isso é uma forma sempre de o Ministério do Trabalho ter elementos para analisar o cotidiano laboral da empresa. Por isso que esse GAT, esse Guia de Análise de Acidente de Trabalho, ele veio em boa hora para servir como norte na avaliação do acidente de trabalho. Bom, mas um último aspecto para tratar sobre o acidente é sobre a perícia. Todo acidente deve envolver uma perícia médica na avaliação
e na caracterização do evento acidentário, e aí trata-se de uma condição, inclusive, para a percepção do benefício previdenciário por parte do segurado, além de servir de marco referencial para a fluência do prazo prescricional relativamente ao direito do segurado a exigir a prestação do benefício previdenciário, né? Principalmente naqueles casos de doenças ocupacionais, da axionata subjetiva, né? Então, isso não significa necessariamente que o trabalhador que vai submeter a perícia esteja afastado. Ele pode somente ser afastado a partir da determinação do médico da Previdência Social, né? Então, o exame, esse exame médico-pericial, ele deve ser realizado em regra nas hostes do próprio INSS, mas a depender das circunstâncias, nada impede que o mesmo seja levado a efeito nos consultórios dos médicos credenciados ou no domicílio do segurado ou ainda em instituições hospitalares conveniadas ao INSS. Bom,